Olá! Hoje a gente vai embarcar numa jornada bem fascinante pelas ideias de Sigmund Freud. O nosso objetivo? Entender por que às vezes a nossa mente cria sintomas que parecem não ter pé nem cabeça. Já parou para pensar nisso? Por que a gente desenvolve certos medos ou hábitos que simplesmente não fazem sentido lógico? Uma fobia meio estranha, uma mania que a gente não consegue controlar? Freud dedicou a vida dele a decifrar esse mistério, e é exatamente por aí que a nossa exploração vai começar. Então, o nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. Primeiro, o conflito interno do ego. Depois, vamos ver o que acontece quando um sintoma aparece e a aliança curiosa que o ego pode fazer com ele. Aí, a gente entra num caso clínico famoso do pequeno Hans para tentar desmascarar o medo real por trás da fobia. E por fim, a gente chega no papel central da ansiedade nisso tudo. Vamos lá? Ok, vamos começar a mergulhar nesse assunto. Tudo começa com um grande protagonista desse drama todo que acontece dentro da gente, o ego. E ele vive um paradoxo constante, sabe? Uma mistura de força e de fraqueza. E aqui a gente consegue ver bem essa dualidade. O ego mostra sua força quando ele atua como, digamos, o organizador do id, que para Freud é a nossa fonte de impulsos, de desejos mais brutos. Mas, quando o ego tenta lutar contra um desses impulsos, quando ele se separa do id, aí a sua fraqueza fica clara. Porque, no fundo, ele precisa da energia do id para funcionar, o que cria essa relação super complexa de dependência e, claro, de conflito. E a principal arma que o ego tem nessa luta toda é o que Freud chamou de recalque. Basicamente, é a tentativa de empurrar o impulso indesejado para bem longe da consciência. O simples ato de recalcar já mostra a força do ego, sua capacidade de se organizar. Só que o impulso não é destruído de verdade, ele só fica escondido. E é aí que a gente vê a impotência final do ego. Certo. E o que acontece quando esse recalque não é 100% eficaz? Pois é, aí um sintoma aparece. E a forma como Freud descreve isso é muito, muito forte. Ele diz que o sintoma se compara a um corpo estranho que incessantemente gera estímulos e reações no tecido em que se incrustou. Pensa bem nessa imagem. É como se algo estranho e ativo se instalasse na nossa mente e ficasse ali, o tempo todo, causando perturbação. E o mais interessante é que esse corpo estranho tem o que ele chama de extraterritorialidade. O que isso quer dizer? Que ele opera fora da jurisdição do ego. O sintoma tem vida própria, com suas próprias regras, totalmente independente do nosso controle consciente, ele simplesmente está lá. Isso tudo nos leva a uma relação bem complexa. O ego, que no fim das contas ajudou a criar o sintoma, agora precisa lidar com essa criação. E ele faz isso de umas maneiras bem contraditórias. O ego fica nesse cabo de guerra. De um lado, ele tem a estratégia de incorporação. É uma tentativa de paz, sabe? Ele tenta se adaptar ao sintoma, trazê-lo para perto, fazer com que ele seja parte da sua organização. Por outro lado, tem a estratégia da rejeição, porque o sintoma não para de cutucar, de exigir satisfação, e aí o ego é forçado a continuar na luta, a manter o recalque. É uma guerra que parece não ter fim. Mas espera aí, por que o ego tentaria se aliar ao sintoma? Bom, porque ele pode acabar encontrando vantagens nisso, o que Freud chamou de ganho secundário. O sintoma pode virar uma desculpa perfeita para evitar uma obrigação, por exemplo, ou para ignorar aquela voz da culpa que vem do superego. Ou até mesmo pode ser uma fonte de satisfação narcísica, como se ter aquele problema tornasse a pessoa especial ou mais perceptiva. Certo. A teoria é bem interessante. Mas vamos ver como é que isso tudo funciona na prática. Para isso, vamos analisar um dos casos mais famosos de Freud. A história da fobia de um menino por cavalos. Esse é o pequeno Hans. O que a gente observa de fora é o seguinte: um medo de ser mordido por um cavalo. Esse é o sintoma. E qual a consequência disso na vida dele? Ele se recusa a sair na rua. Isso é o que chamamos de inibição. Uma restrição que o próprio ego se impõe para não ter que encarar o objeto do medo. E o que a análise revelou? Que por trás de tudo isso existia um conflito de ambivalência. O pequeno Hans sentia, ao mesmo tempo, um amor gigantesco e um ódio gigantesco pela mesma pessoa, o próprio pai. E a fobia, no fim das contas, era uma tentativa desesperada de resolver essa contradição emocional que era simplesmente insuportável para ele. Agora a gente entra no trabalho de detetive. Vamos seguir essa trilha do que Freud chamou de deslocamento para descobrir o que essa fobia de cavalos estava de fato representando. Olha só como a análise se desenrola. A gente parte do sintoma, o medo do cavalo. A investigação revela o verdadeiro conflito, amor e ódio pelo pai. O mecanismo-chave aqui é o deslocamento.
O medo do pai é substituído, é deslocado para o medo de um cavalo. E isso nos leva, finalmente, ao medo real, aquele que estava sendo recalcado, o medo de ser castrado pelo pai como uma punição por esses sentimentos hostis. E essa imagem resume tudo de forma brilhante. O medo da mordida do cavalo era, na verdade, um substituto distorcido, mas muito útil psicologicamente, para o medo da castração pelo pai. O conflito interno, que era insuportável de encarar, foi resolvido ao se mover o medo de uma figura que é amada e odiada para um objeto externo mais neutro. É um mecanismo de defesa genial e de uma complexidade incrível. E agora a gente chega ao clímax da nossa análise. Porque foi justamente o caso do pequeno Hans que forçou Freud a fazer uma revisão teórica gigantesca sobre qual era o verdadeiro papel da ansiedade em tudo isso. Antes, a teoria de Freud era que o recalque criava a ansiedade, ou seja, a energia da libido era bloqueada e, por causa disso, se transformava em ansiedade. Mas o caso de Hans virou essa ideia de cabeça para baixo. A nova teoria é o contrário. A ansiedade é que causa o recalque. O ego sente a ansiedade como um sinal de perigo, e para se defender desse perigo, ele recalca o impulso. E nas palavras do próprio Freud, aqui é a angústia que gera o recalque, e não, como julguei anteriormente, o recalque que gera a angústia. Essa é, sem dúvida, uma das viradas intelectuais mais importantes da história da psicanálise. Então, só para a gente amarrar os pontos principais, a ansiedade não é um produto, mas sim a causa do recalque. Ela funciona como um sinal de perigo que é produzido pelo ego para se proteger. É esse alarme que motiva toda a operação de defesa. E no caso das fobias, o que a gente vê muitas vezes é um medo bem real, como o da castração, que foi deslocado para um objeto simbólico. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta final para refletir. Se a ansiedade é esse sinal de defesa, o que será que as nossas ansiedades de hoje em dia estão tentando nos dizer sobre os nossos próprios conflitos internos? A resposta, como Freud nos mostrou, pode muito bem estar escondida por trás de um símbolo que a gente nem imagina.